Você já reparou que parece que os maus estão sempre um passo à frente? Que enquanto você ora, luta, espera, tem gente trapaceando, mentindo, enganando e ficando rico com isso. Talvez você já tenha pensado, não é possível que Deus esteja vendo tudo isso e não faça nada. Mas e se eu te dissesse que essa sensação de abandono não é sinal de fraqueza, mas sim um alerta de que a sua fé está sendo amadurecida? É polêmico, eu sei. Afinal, crescemos ouvindo que o bem sempre vence, mas aí olhamos para a realidade e vemos o contrário. A verdade é que o Salmo 10 levanta um clamor antigo, que ainda ecoa em corações aflitos. Por que, Senhor, te conservas longe? Não é só você que sente isso. E não é falta de fé sentir dor, frustração, dúvida. Na verdade, reconhecer isso já é meio caminho andado para uma transformação poderosa. Nesse conto que vou te apresentar agora, você vai descobrir que há uma justiça silenciosa, mas infalível. Que Deus não se cala para sempre. E que o justo, mesmo em lágrimas, nunca será esquecido. Vamos caminhar juntos por uma dessas histórias inspiradoras que não apenas acalmam o coração, mas reacendem a esperança. Você vai perceber, entre as entrelinhas, que cada sofrimento tem um propósito, e que nos bastidores do invisível, Deus está agindo, ainda que você não veja. Está pronto para ver o Salmo 10 ganhar vida, endereço e voz? Então vem comigo nessa jornada entre vizinhos, fé e a justiça que vem do alto. No bairro onde mora Dona Alzira, uma senhora de fala mansa e passos lentos, a paz parecia ter endereço certo, até que um novo vizinho chegou. Seu nome era Dário. Dono de um sorriso cínico e um carro importado que fazia questão de estacionar atravessado, ele logo virou o centro das atenções. Era daqueles que se gabavam da própria esperteza, contavam vantagem em voz alta e viviam como se nunca tivessem que prestar contas a ninguém. Enquanto isso, Alzira, que sempre começava o dia com um devocional com histórias bíblicas, vivia com o orçamento apertado, cuidando do jardim da igreja e repartindo pouco que tinha com quem precisava. Parecia injusto, né? Era difícil para os outros vizinhos entenderem por que alguém tão arrogante como Dário acumulava tanto. Ele ostentava sem pudor, viagens de luxo, festas barulhentas, celulares novos toda semana. Já Dona Alzira, mesmo com seus contos evangélicos sobre fé e superação, enfrentava o preconceito dos que a achavam boba por confiar em Deus. Esse mundo tá de cabeça para baixo, murmurava o seu Genésio, outro morador da rua. E não era mentira. Aparentemente, os ímpios prosperavam, e os justos eram esquecidos. Era como se o Salmo 10 estivesse ganhando vida diante dos olhos de todos. Mas veja bem, é nessa confusão de aparências que começam as grandes histórias de fé e esperança cristã. Porque por trás da pose de Dário havia um coração inquieto e um vazio que nem um champanhe caro preenchia. E Alzira? Ela caminhava com uma serenidade que só se encontra em quem tira forças do alto. Ela lia os salmos em forma de conto e dizia: Deus vê tudo, minha filha. Nada passa despercebido do seu olhar. E talvez fosse isso o que mais incomodava Dário, aquela paz inabalável que nenhuma riqueza comprava. Essas são aquelas mensagens evangélicas que ninguém ensina na escola, mas que a vida faz questão de esfregar na cara da gente. Em algum momento, todos naquela rua começaram a perceber a diferença entre ter muito e ter tudo. Porque ter tudo mesmo, de verdade, é acordar com gratidão no peito, sabendo que o dia vai ser difícil, mas que não se está sozinho. É como diz a Dona Alzira, a esperança em Deus é a única certeza que o mundo não consegue tirar da gente. E quando ela falava isso, até quem não acreditava ficava quieto, pensativo, mexido. E assim, as coisas começaram a mudar de forma sutil. Uma criança da rua começou a ajudar Alzira com as sacolas. A moça do 304 pediu emprestada uma Bíblia. E, vez ou outra, até o Dário diminuía o volume do som. Algo estava sendo semeado ali. Porque quando a verdade de Deus começa a aparecer, mesmo disfarçada de histórias cristãs, ela vai plantando pequenas revoluções no coração das pessoas. E se você olhar bem, vai perceber, tudo isso já era o prenúncio do que estava por vir. Dário não só vivia como se fosse intocável, como também fazia questão de zombar da fé dos outros. Certa vez, ao ver Dona Alzira saindo com a Bíblia debaixo do braço, soltou em voz alta: lá vai ela conversar com um amigo invisível. Riram alguns, outros desviaram o olhar, mas ela apenas sorriu e seguiu seu caminho. É curioso como aqueles que mais precisam de consolo são os primeiros a debochar dele. Dário se sentia invencível, quase como um deus moderno, rodeado de seguidores, bajuladores e aplausos vazios. Aparentemente, quanto mais se distanciava dos caminhos do Senhor, mais parecia prosperar. Um caso clássico das histórias baseadas nos Salmos. Com o tempo, sua arrogância passou a incomodar.
Não bastava ter sucesso, ele fazia questão de rebaixar os outros. Nos grupos de vizinhos, zombava de quem falava em oração, chamava de fraqueza emocional. Era como se quisesse apagar qualquer fagulha de fé que visse ao redor. Dizia que o mundo era dos espertos, dos que fazem acontecer sem depender de ninguém. Não sabia ele que sua narrativa orgulhosa era o retrato exato do ímpio descrito nos contos inspirados nos Salmos, aquele que age como se Deus não estivesse vendo, como se nunca fosse ser cobrado. Mas Deus vê. E quem vive na fé, mesmo calado, sabe disso. É por isso que Dona Alzira nunca respondeu com raiva, nunca tentou devolver no mesmo tom. Em vez disso, ela intercedia. À noite, enquanto o bairro dormia, ela colocava os joelhos no chão e sussurrava o nome dele em oração. Numa dessas orações, leu em voz baixa um trecho do Salmo 10. Tu o tens visto, porque atentas para o trabalho e para a dor. A ti o desamparado se entrega. Era o que bastava para renovar sua confiança. Essas são as reflexões diárias com salmos que acalmam o coração da gente em meio às afrontas. A arrogância de Dário crescia, mas não sem sinais. Começaram a surgir rachaduras no império que ele tanto exibia. Um negócio mal feito aqui, um investimento suspeito ali. Nada que ele deixasse transparecer, claro. Ele mantinha a pose. Continuava zombando, agora com um certo tom forçado de segurança. Quem prestava atenção via, algo não estava mais tão firme. E quem lê os contos sobre fé e superação sabe identificar quando a casa está construída sobre areia. É só uma questão de tempo até que o vento venha. E o vento começou a soprar. De mansinho, como o prenúncio de uma tempestade. Um cliente deixou de pagar. Um processo foi aberto. Um dos bajuladores virou as costas. Dário ainda sorria, mas o brilho dos olhos já não era o mesmo. Enquanto isso, Alzira mantinha seu jeito sereno, firme como uma árvore plantada junto às águas. Quem olha de fora talvez ache que nada mudou, mas quem tem discernimento sente, há algo prestes a acontecer, algo que só se compreende com os olhos da fé. O que mais incomodava a Dona Alzira não era o som alto nem as piadinhas de Dário, era o modo como ele tratava os mais frágeis. Dona Teresa, viúva e com um neto especial para cuidar, caiu numa armadilha dessas. Dário, com sua lábia afiada, a convenceu a vender a pequena casa onde morava por um valor bem abaixo do mercado, prometendo ajuda para conseguir um lugar melhor. O dinheiro mal deu para a entrada num kitnet apertado, e, como num passe de mágica, a antiga casa foi reformada e vendida pelo triplo. Essas são as histórias cristãs que nos ensinam que nem todo lobo se veste de pele. Alguns usam perfume caro e falam com educação. A rua inteira ficou em silêncio, como quem engole seco diante de uma injustiça, mas Alzira não se calou. Fez da indignação uma oração. Escreveu o nome de Teresa num caderno antigo onde anotava seus pedidos ao céu. Ali, ao lado de outros nomes esquecidos pelo mundo, mas lembrados por Deus. Naquele caderno havia verdadeiros contos evangélicos sobre fé, escritos entre lágrimas e esperança. Enquanto isso, Dário ampliava sua influência, oferecendo negócios vantajosos para outros idosos do bairro. E quantos não aceitaram? Gente cansada, desamparada, tentando segurar algum controle da própria vida. É nesses momentos que os contos bíblicos ganham carne, cheiro e endereço. A Bíblia fala do laço do passarinheiro, das emboscadas escondidas à espreita dos inocentes. E ali estavam elas, travestidas de contratos bonitos e promessas com palavras difíceis. O poder do ímpio estava na dissimulação. Não usava violência, mas criava circunstâncias que empurravam o pobre para a beira do abismo. O menino que vendia trufas na calçada teve a bicicleta tomada por uma dívida de R$ 50 com Dário. Negócio é negócio, ele dizia. Mas quem tem consolo no Salmo sabe que a justiça maior que a dos homens. Alzira começou a se reunir com outras vizinhas. Não para fazer escândalo, mas para orar, estudar os salmos, conversar sobre o que estava acontecendo. Passaram a chamar os encontros de reflexões de paz. A cada reunião, partilhavam uma história que acalma o coração, um trecho da palavra, e buscavam soluções práticas. Ajudaram Teresa com doações, fizeram uma vaquinha para o menino recuperar sua bicicleta. Mostraram que fé não é passividade, é ação com compaixão. E quem não tinha fé, começou a se aproximar só para ouvir. Porque até quem não crê se encanta com a esperança em Deus quando ela é bem vivida. Enquanto isso, Dário começava a perder o controle da narrativa. As pessoas já não olhavam com tanto fascínio para seu carro novo. Começavam a ver o que antes não queriam enxergar. E como nas histórias inspiradoras que vemos nos contos inspirados nos Salmos, a luz da verdade começou a iluminar até os becos mais escuros daquela rua. Um movimento silencioso estava ganhando força.
e Dário ainda não percebera que a verdadeira resistência começava com uma vela acesa dentro de um coração cheio de fé. Durante uma noite especialmente silenciosa, Alzira olhava pela janela, refletindo sobre tudo o que vinha acontecendo. O bairro estava mais conturbado do que nunca, e apesar das pequenas vitórias aqui e ali, parecia que o mal ainda levava vantagem. "Senhor, onde estás?", murmurou. Era uma prece quase inaudível, mas carregada de sentimento. Quem vive reflexões cristãs profundas sabe que há momentos em que o céu parece de bronze. Parece que Deus virou o rosto. Mas os salmos ensinam que, mesmo quando ele parece calado, ele está atento, vendo cada lágrima que não cai e cada suspiro que não é ouvido por ninguém além dele. Dário, por outro lado, parecia ainda mais audacioso. Agora, tentava influenciar decisões da associação de moradores, oferecendo ajudas financeiras em troca de favores. Aqueles que antes desconfiavam, agora se calavam por medo ou conveniência. Era como se o justo estivesse cercado por todos os lados. As palavras do Salmo 10 ecoavam na mente de Alzira. "Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes em tempos de angústia?" Mas, ao abrir a Bíblia, como sempre fazia pela manhã, encontrou ali uma resposta que se encaixava como uma chave numa fechadura. "Tu o tens visto", e isso bastava para renovar suas forças. É em momentos assim que a fé amadurece. Deus não age segundo a nossa pressa, mas segundo o tempo perfeito. E foi assim, com essa certeza silenciosa, que Alzira continuou seus dias. Ela sabia que a justiça de Deus pode tardar aos olhos humanos, mas nunca falha. As pessoas começaram a notar algo diferente nela, uma confiança serena, como quem sabe que está sendo observada pelo próprio Criador. É esse tipo de postura que transforma contos sobre fé e superação em testemunhos vivos. E não precisa fazer barulho, basta existir com firmeza em um mundo que te empurra para a desistência. Foi quando algo surpreendente aconteceu. Uma das senhoras da vizinhança, antes distante das coisas espirituais, bateu à porta de Alzira e pediu oração. "Eu sinto que Deus fala com a senhora. Será que ele também pode me ouvir?" A pergunta partiu o coração de Alzira de tanta alegria. E ali, naquela sala modesta, nasceu mais uma daquelas histórias de fé e esperança cristã que ninguém vê nos jornais, mas que o céu inteiro celebra. O que parecia pequeno era, na verdade, uma faísca acendendo novas luzes ao redor. E mesmo que Dário continuasse agindo como se nada nem ninguém pudesse tocá-lo, havia algo se movendo. Algo invisível, como o vento, mas poderoso como um terremoto. Era a mão de Deus, que parece lenta, mas nunca chega tarde. Nos contos bíblicos mais marcantes, é sempre assim: Deus observa, age na hora certa e mostra que não se esqueceu dos seus. E é nesse ponto da história que a gente percebe: algo está prestes a virar. Numa manhã que parecia como qualquer outra, o inesperado aconteceu. Uma operação da polícia cercou a casa de Dário. Investigações antigas vieram à tona, revelando fraudes em contratos, lavagem de dinheiro e uso indevido do nome de idosos em empréstimos. A rua parou. Os olhares antes cheios de admiração agora estavam tomados de surpresa, e um certo alívio. "Finalmente", murmurou o jornaleiro. Aquilo que parecia impossível aconteceu diante dos olhos de todos, como nos salmos em forma de conto, onde o braço do perverso é quebrado e os aflitos encontram justiça. E naquele momento, muitos começaram a lembrar. Alzira dizia que Deus via tudo. Enquanto a polícia levava Dário, as pessoas começaram a se reunir no portão de Dona Alzira. Não era para fofocar, mas porque queriam entender o que estava acontecendo, e mais do que isso, como ela conseguia manter tanta fé mesmo quando nada parecia mudar. A mulher que antes era vista como mística demais agora era procurada como um farol. Na varanda, com uma xícara de café nas mãos, ela citou o Salmo 10 com os olhos marejados. "O Senhor é Rei eterno, da sua terra desaparecerão as nações pagãs." Era o tipo de versículo que carrega um peso de vitória mansa, de quem venceu não pela força, mas pela esperança em Deus. A partir dali, o bairro começou a viver uma transformação silenciosa. O grupo de oração cresceu. Gente que antes zombava, agora levava bolo e caderno para os encontros. As reflexões diárias com salmos se tornaram o combustível de um novo tempo. E cada história de superação ganhava força quando comparada ao que haviam vivido. As mensagens evangélicas sobre justiça, fé e paciência ganhavam vida na prática. E mesmo aqueles que ainda não tinham tanta fé, passaram a sentir uma estranha, porém agradável, paz no coração. Porque paz não é ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Dário foi julgado, condenado e, com o tempo, esquecido. Mas os estragos que causou deixaram marcas. Dona Teresa conseguiu parte de sua indenização e voltou a ter um lar digno.
O menino da bicicleta agora vendia trufas com a ajuda da comunidade, e seu sorriso não cabia no rosto. E tudo isso porque alguém decidiu acreditar, mesmo quando parecia tolice. São essas as histórias que acalmam o coração, que mostram que os contos evangélicos sobre fé não são fantasia, são reflexo da justiça de Deus no cotidiano de quem confia. E assim, no meio de uma rua comum, com vizinhos comuns, Deus mostrou que continua sendo juiz. Não do jeito que o mundo espera, com trovões e relâmpagos, mas com detalhes precisos, no tempo certo, como só Ele sabe fazer. Porque quando tudo parece perdido, é aí que os contos inspirados nos Salmos começam a tomar forma. E o que parecia fim, na verdade, é só o início de algo ainda mais profundo. Conclusão. E agora que você chegou até aqui, me diz, quantas vezes você também se sentiu como Dona Alzira? Cercado pela injustiça, vendo gente má prosperar enquanto o justo sofre calado? Talvez você tenha se perguntado se vale mesmo a pena manter a fé, orar, agir corretamente. Mas olha só o que essa história baseada nos Salmos nos mostrou. O mal pode até parecer que vence por um tempo, mas nunca reina para sempre. Deus vê. Deus ouve. Deus age. Só que Ele faz tudo do jeito dele, e não do nosso. Quantas vezes você deixou de confiar porque não viu resposta imediata? Quantas vezes deixou o cansaço vencer a esperança? Talvez seja a hora de mudar isso. O que você pode começar a fazer hoje para fortalecer sua fé? Que tal pegar aquele caderno velho e anotar seus pedidos como fazia Dona Alzira? Ou montar um pequeno grupo de oração com pessoas próximas, como os encontros que transformaram o bairro dela? Pequenos gestos com grandes impactos, essa é a lógica do céu. E se você tivesse certeza de que Deus está cuidando de tudo, mesmo no silêncio, o que você faria diferente a partir de agora? Porque é justamente nesses momentos que você acha que está sozinho, que Ele está mais perto do que nunca. Essa devocional com histórias bíblicas é só o começo do que Ele pode fazer quando encontra um coração disposto. Então me conta, o que essa história te fez sentir? Você já viveu algo parecido? Já viu a justiça de Deus se manifestar de forma surpreendente? Compartilha comigo aqui nos comentários. Sua história pode inspirar outras vidas também. E não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar acompanhando essas reflexões diárias com salmos que trazem fé, direção e consolo para o seu dia a dia.